Graça e paz, seminaristas. Estamos aí para ministrarmos a última lição do nosso livro deste mês, Introdução ao Antigo Testamento, lição 5, ok? Lembrando a vocês que nós vamos ministrar esse mês a prova, ok? Não vai ser trabalho não, vai ser uma provinha, prova essa, múltipla escolha, mel na chupeta. Você sabe, 5 minutos você faz a prova. Todo mundo tira 9 e 10. Essa prova é muito fácil. Então vamos lá. Lição 5, vamos falar sobre os profetas menores. Jesus Cristo, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras, Romanos 1, versículos 1 e 2. Introdução. Temos aqui a introdução, diz o seguinte, na página 122. Do nosso livro. Como discordar do doutor dos gentios nesta afirmação categórica? De fato, foi Jesus Cristo já prometido por Deus através do ministério profético do AT. Passamos agora a considerar os livros dos profetas menores, homens poderosamente usados por Deus, a despeito do volume literário de seus livros serem pequenos e de termos poucas informações sobre alguns deles. Não houve outro povo ao longo da história que tenha tido o privilégio de ser instruído, exortado, corrigido e consolado pelo ministério profético, como foi o povo de Israel. Graças a Deus, contudo, que a mensagem destes homens que falaram inspirados por Deus ficou registrada por escrito e chegou até nós. O profetismo em Israel foi mais do que prever o futuro. Tratou da conduta individual e social, rompeu com o formalismo religioso que havia tomado o ministério sacerdotal, em alguns momentos, e comunicou ao povo, aos líderes políticos e religiosos, a vontade de Deus. Este ministério profético foi por vezes impactante e também muito difícil de ser exercido por esses porta-vozes de Deus. Quão difícil foi a missão de Oséias, Malaquias, combate o culto formal e sem vida que acontecia em seu tempo e condena os pecados do sacerdócio e do povo. Ageu convida o povo a voltar às obras do templo. Jonas precisa encontrar-se um grande peixe para cumprir a ordem divina. Muitos temos a aprender com essas histórias ricas de conteúdo espiritual edificante para nossas vidas. Hoje, em pleno século XXI, meditemos, pois, nestes livros. Pois é, nós aprendemos que os profetas não tinham apenas a missão de prever o futuro, não somente a missão de fazer denúncias acerca da injustiça social, mas também ele precisava denunciar até mesmo a classe religiosa. Os cultos que haviam se tornado sem vida, formais demais, eles precisavam denunciar o falso culto, né? E hoje também, eu penso que nós, pregadores, nós que somos porta-vozes do Senhor, ainda que seja doloroso denunciar colegas, pastores que estejam trazendo ensinamentos falsos, precisamos denunciar. Isso não é fácil. Não é fácil você subir no púlpito e pregar uma mensagem que condene o formalismo do povo, dos irmãos, da igreja. Mas nós não fomos chamados para agradar as pessoas, né? Nós não fomos chamados para agradar as ovelhas. Fomos chamados para orientá-las, para falar-lhes a verdade. Então, essa é a missão do profeta. Denunciar injustiças sociais, pregar o que vai acontecer no futuro, sem dúvida. E se ele tiver o dom de profecia, permitir que Deus o use nesse aspecto também. E denunciar o falso culto, denunciar os falsos ensinamentos e o formalismo que havia deixado Deus de lado apenas em prol de uma religião fria, sem vida e morta. Ok? Vamos lá, página 123, o livro de Oséias. Os profetas que foram contemporâneos de Oséias foram Amós, Miqueias e Isaías. O nome Oséias em hebraico é Oshea e significa salvação. Era filho de Beeri, exerceu a sua atividade profética entre os anos 750 e 730 a.C. aproximadamente, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Temos aí o livro de Joel. O nome Joel significa Yahvé, Deus. A única informação biográfica que temos deste profeta está no primeiro versículo do livro, Joel, filho de Petuel. Com isso não temos como saber de que cidade ele procedia,
com que idade aproximada iniciou seu ministério profético e outros detalhes acerca da sua pessoa e ministério. Com isso, muitas conjecturas têm sido levantadas sobre a quem estaria o profeta dirigindo-se em suas mensagens proféticas. Uns acreditam que ele tenha profetizado por volta de 835 a 805 a.C., enquanto outros estudiosos propõem a data de 400 a.C. Pelo contexto do livro, é possível crer que ele tenha sido um profeta sacerdote. Isto porque ele demonstra estar familiarizado com os sacerdotes, dadas muitas referências que ele faz ao templo e a Sião. O que se pode dizer com segurança sobre o ministério profético de Joel é que ele profetizou numa época de grande devastação de toda a terra de Judá. Uma enorme praga de locustas, um tipo de gafanhoto, havia despido a zona rural de toda a vegetação, destruiu até as pastagens tanto das ovelhas como do gado, até mesmo tirou a casca das árvores de figo. Em apenas algumas horas, o que tinha sido uma terra bonita, verdejante, havia se tornado um lugar de desolação. Descrições contemporâneas do poder destrutivo dos enxames de locustas confirma a descrição de Joel acerca desta praga. Outro detalhe também, que ele profetiza acerca do derramamento do Espírito Santo, né? Ou seja, um cara que profetizou 9 séculos antes de Cristo, profetizou acerca do derramamento que aconteceria em Atos, no livro de Pentecostes. Tanto é que Atos dos Apóstolos cita Joel 2,28, né? Lá em Atos capítulo 2, falando sobre o cair, o derramar do Espírito Santo, né? Página 125 diz assim: alguns estudiosos irão interpretar essa visão de gafanhotos como sendo, na verdade, a invasão dos caldeus sobre a terra de Jerusalém. Seja como for, o livro contém uma mensagem de esperança, a promessa da efusão ou derramamento do Espírito Santo, cujo cumprimento deu-se a partir do dia de Pentecostes, e o apóstolo Pedro cita justamente essa profecia contida nos capítulos 2 de Joel. Joel também fala a respeito do dia do Senhor, um evento bem citado no Antigo Testamento. O dia do Senhor é relacionado ao julgamento divino sobre o próprio Israel e sobre outras nações da época. Esse dia do Senhor tem também um significado escatológico, diz respeito ao período de 7 anos da grande tribulação e a volta visível de Cristo para implantar o milênio, o seu governo sobre as nações da terra. Então, é outra expressão escatológica aí, dia do Senhor, que refere-se aí ao início da grande tribulação, né? Então, o dia do Senhor, para os ímpios, será um período, um tempo de juízo de Deus, na verdade, né? Serão derramados as 7 taças da ira de Deus, as 7 trombetas vão tocar. Então, tudo isso é relatado no livro do Apocalipse. Livro de Amós, página 125, último parágrafo. Uma declaração muito conhecida deste livro e também muito impactante é que está registrada no capítulo 7, 14 e 15. Diz o seguinte: respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro, né, boiadeiro, e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Amós, cujo nome no hebraico é Amós, significa fardo pesado, carga, se identifica como boieiro e colhedor de sicômoros. Era procedente de uma cidade chamada Tecoa, uma cidade de Judá, situada a 20 quilômetros ao sul de Jerusalém. Por causa da mensagem que propagava, foi perseguido por um sacerdote idólatra da cidade de Betel, chamado Amazias. Apesar de ser natural de Judá, exerceu seu ministério em Israel. O livro de Amós contém palavras de juízo contra nações estrangeiras e termina com a promessa de que Judá regressará à sua terra para de lá nunca mais ser arrancado, no capítulo 9, versos 14 e 15. Outro livro também classificado como profeta menor é Obadias. Com apenas um capítulo, Obadias é o menor livro dos profetas menores e também do Antigo Testamento. Seu nome no hebraico é Obadiah, que significa servo de Yahvé. Obadias era um nome comum no AT. 12 ou 13 pessoas são mencionadas com este nome, não é? Em razão de Edom, nação vizinha de Israel, situada ao sul do Mar Morto, ter ajudado os caldeus no sítio de Jerusalém e ainda ter se alegrado com a queda de Judá, o livro contém uma mensagem profética de condenação àquela nação. Um capítulo apenas, uma mensagem dirigida apenas a Edom. Os filhos de Edom são os filhos descendentes de Esaú, ok? Edomitas, conhecidos, né? Edom, que junto com os outros povos havia primeiramente se unido a Israel em uma aliança bélica contra a Babilônia, depois traindo o acordo quando o exército de Nabucodonosor sitiou Jerusalém,
passou para o lado dos vencedores, a fim de entrar para saquear a cidade e tomar parte dos despojos. Aliás, essa é a única referência histórica que temos em Obadias, pois o livro não cita nenhum rei pelo nome. Esses fatos envolvendo Edom renovaram a inimizade antiga que havia entre os descendentes de Esaú e os de Jacó, isto é, entre Edom e Israel. Que mais diz aqui? Pulando esses versículos, aí diz assim: acredita-se que o livro tenha sido redigido por volta do quinto século antes de Cristo, mas é importante ressaltar que há outras opiniões entre os estudiosos pertinentes à data da escrita do livro e sobre qual invasão estaria Obadias se referindo em seus livros. É que houve, na verdade, 5 grandes invasões sobre Jerusalém na antiguidade. Há quem defenda que Obadias estaria de fato se referindo à invasão que foi realizada pelos filisteus e árabes no ano entre 848 e 841 a.C., no reinado de Jorão. Isso está registrado lá em 2 Crônicas, capítulo 21. Isso situaria o livro, então, por volta do ano 840 a.C. Okay? Livro antigo, né? Bem antigo. O livro mais conhecido aqui é o livro de Jonas, um dos mais conhecidos, né? Seu nome no hebraico é Yonah e significa pombo. Jonas é profeta que tenta fugir de uma ordem divina, a qual lemos no capítulo 1, versículo 2. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Mas na palavra do salmista, para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Segundo o Salmo 139, versículo 7. O livro relata como foi que o profeta, tentando fugir da ordem divina, talvez por uma questão de patriotismo, já vista que Nínive, a capital da Síria, é um símbolo de opressão para Israel, não quis proclamar a eles a mensagem divina. Os assírios ficaram conhecidos na antiguidade pela crueldade com que tratavam seus conquistados. O próprio Jonas evidencia que desejava mesmo que aquele povo fosse destruído pelo Senhor. Tipo assim, quando Deus manda ele pregar para Nínive, ele fica meio assim: poxa, esse pessoal é ruim pra caramba, esse pessoal tem um pouquinho dos infernos. Não vou não. Os assírios, eles eram conhecidos pela perversidade com que eles tratavam os soldados, né, que se rendiam, se capturavam ou eram capturados. Eles cortavam a cabeça, faziam pilhas de milhares de pilhas de cabeça dos inimigos. Eles empalavam o camarada, né, que era pegar uma lança e enfiar por debaixo do ânus dele até vazar a lança na boca do cara. Eles tinham esse hábito de empalar os seus inimigos. Eles eram perversos. Então, uma das razões para Jonas, né, não desejar ir pregar em Nínive, né? Diz aqui, a parte de baixo assim: mas Jonas haveria de aprender uma grande lição com o Todo-Poderoso. O Senhor mostrou-lhe que ele dava mais valor a uma planta do que a um conjunto enorme de pessoas, de aproximadamente 5 estimativas, que aproximadamente, segundo estimativas, Nínive tinha 600 mil pessoas. A referência que o texto faz a mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda é, na verdade, uma alusão à quantidade de crianças que viviam na cidade. Traz a ideia de pessoas que ainda não sabem discernir pelo uso da razão. Então, eu aconselho você, meu irmão, ainda hoje pegar o Antigo Testamento, né? Talvez você nunca tenha lido nenhum livro profético do Antigo Testamento. Que tal? Pegue o livro hoje, faça hoje a sua leitura devocional, ainda hoje. Leia 4 capítulos apenas, já é um livro rapidinho. É um livro rápido, uma mensagem direta, uma mensagem bacana ali, de Deus tratando com Jonas por ter rejeitado a missão de pregar para a cidade de Nínive. Ele foi lançado, foi engolido por um peixe. Dentro do peixe ele faz uma oração, se arrepende, o Senhor faz com que o peixe cuspa ele para fora. E após ele ser cuspido do ventre do peixe, ele resolve obedecer a palavra de Deus e pregar para a cidade de Nínive. Houve conversão em massa, conversão de toda a nação de Nínive naquele período. Eu aconselho você a ler hoje o livro do profeta Jonas. Temos aí o livro de Miqueias, Micahá, é a forma original em hebraico do nome Miqueias, significa quem é semelhante a Yahvé. No começo do livro encontramos a informação de que Miqueias era natural de Moreset, ou Moreset Gat, povoado situado a uns 40 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, e que viveu nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá. Foi, portanto, um dos profetas do século 8 a.C., contemporâneo de Isaías, Osés e Amós. Livro de Naum. Naum pertence àquela categoria de profetas que não apresentam uma autobiografia. A única informação que temos sobre a origem de Naum é que ele era procedente de uma cidade chamada Elcós, no capítulo 1, verso 1. Seu nome em hebraico é Nahum, e significa consolação. É único nas escrituras, não aparece em nenhuma outra parte. A localização da cidade de Elcos nunca foi encontrada. Houve especulações, mas nada concreto de fato. A mensagem do livro
segundo parágrafo da página 130. A mensagem do livro Naum é apresentada na forma de um poema que contém uma profecia acerca do fim do Império Assírio, cerca de 150 anos depois do profeta Jonas. Note que o arrependimento dos ninivitas no tempo de Jonas parece ter retardado o juízo divino sobre a Síria por mais de 150 anos. Há evidência de que indicam que Naum tenha profetizado por volta do século 7 a.C. O profeta faz menção da queda de Noamon, antiga cidade do Egito, também conhecida por Tebas, situada a 670 quilômetros ao sul do Cairo. Foi invadida pelos assírios no ano 663. Desse modo, concluímos que Naum profetizou subsequentemente a essa data. Ok? Abacuque, estamos aí analisando os profetas menores, certo? Abacuque é outro exemplo de profeta cuja biografia não foi deixada. Seu nome só ocorre aqui, seu nome no hebraico é Abacuc e o significado é incerto. O nome é bem parecido com a palavra síria Habacuc, que é o nome dado a uma flor. Na forma hebraica, pode significar apertar, abraçar ou ainda abraço ardente. Há um fato interessante em torno da discussão da pessoa do profeta Abacuque. A tradição rabínica afirma que Abacuque foi o filho da mulher sunamita que Deus, através do profeta Eliseu, ressuscitou. Interessante notar que, de fato, o menino foi abraçado pelo profeta, mas não se pode afirmar com segurança se é isto de fato. A crença, contudo, é interessante. No capítulo 13, lemos as seguintes palavras: O Senhor Deus é minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente ao mestre do canto para instrumento de cordas. A frase que lemos no final, ao mestre de canto para instrumento de cordas, é um indicativo que permite conjecturar que Abacuque tinha algumas qualificações oficiais para participar ativamente do canto litúrgico do templo. Em outras palavras, ele era integrante do coro do templo. Então, o capítulo 3 de Abacuque é classificado como um inário. O camarada está escrevendo ali o seu livro e no meio do livro de suas profecias, ele resolve colocar uma música, uma composição, assim como nos salmos, né? Ok. Ele foi contemporâneo do profeta Jeremias. Na interpretação da mensagem de Abacuque é importante considerar a data que Abacuque profetizou. Mas é claro, no caso de Abacuque, assim como acontece com outros livros do AT, os problemas com a data não deixam de existir. O consenso geral é que Abacuque profetizou entre os anos 697 e 586 e, consequentemente, esta é a data em que o livro está situado, ou seja, naquele período ali da invasão babilônica para que levasse o povo de Israel para o exílio de 70 anos na Babilônia. Livro de Sofonias. Yahvé esconde o significado desse nome. Este é o significado do hebraico, Tesfran e a Sofonias em português. As informações sobre este profeta também são muito poucas, mas 3 homens no AT recebem também o nome de Sofonias. Baseados na pequenina genealogia encontrada em 1:1, os estudiosos concluem que Sofonias era de descendência real. E além disto, embora o profeta não se dirija ao rei, ele denuncia a família real. O conteúdo do livro indica que Sofonias profetizou por volta do ano de 638 a 621 a.C. No período do rei Josias, esta data situa Sofonias como contemporâneo de Jeremias e antecessor de Naum e Abacuque. O profeta Sofonias, em seu livro, dirige-se a Judá, repreendendo a nação por sua injustiça e idolatria a nações diversas a Jerusalém. Temos aí mais um livro pequenino, que é o livro de Ageu, um dos profetas pós-exílicos que profetizaram depois do exílio babilônico. Ele foi contemporâneo de Zorobabel e do profeta Zacarias. Seu nome significa festivo, do hebraico Hagai. Encontramos em Ageu um interessante interesse especial pela precisão de dados históricos que menciona. Repete datas e notícias que permitem estabelecer com exatidão o tempo que começou a exercer a sua atividade, o ano 520 a.C., segundo ano do rei Dario. Isso ele menciona no capítulo 1, versículo 1, que governou entre 521 e 485 de Cristo. A mensagem profética de Ageu gira em torno da reconstrução do templo, né? Naquele período do retorno do povo de Israel do cativeiro babilônico. Um primeiro momento, né? O livro de Neemias registra isso. Eles reconstroem os muros, depois eles partem para a reconstrução do segundo templo. Ok? Muito bem. O profeta condena o indiferentismo do povo e sua apatia em relação à casa de Deus, né? Livro de Zacarias, página 133. Junto com Ageu, Zacarias profetizou no dia de Zorobabel. Seu nome no hebraico é Zacariá e significa Yahvé se lembrou, ou Yahvé se lembra. É importante ressaltar que Esdras se referiu ao profeta Zacarias como filho de Ido,
quando na verdade ele era filho de Berequias? Isso acontece porque no Antigo Testamento é comum alguns homens serem chamados de filhos de seus avós, ok? Então, por exemplo, isso acontece, você vê praticamente isso no Novo Testamento. Jesus, filho de Davi, o pai de Davi, o pai de Jesus não chamava-se Davi, significa que ele era descendente de Davi. Então, eles tinham esse hábito, né? Filho de fulano. Aí mencionava o avô, o antepassado bem distante. Página 134, diz assim: possivelmente Berequias, o pai de Zacarias, morreu antes de Ido, o avô de Zacarias. Com isso, mais tarde, Zacarias sucede seu avô na ordem sacerdotal de Davi. O avô era considerado o fundador da casa e a expressão filho de Ido deve ser entendida no sentido de descendente geral. Até porque no hebraico do Antigo Testamento não há uma palavra para avô, mas para a palavra pai existe ab. Desse modo, concluímos que Zacarias era um profeta sacerdote. Sua família certamente havia regressado da Babilônia para Jerusalém sob as ordens do monarca Ciro. O ministério profético de Zacarias começa em 520 a.C. A declaração de Jesus em Mateus 23:35 refere-se a este profeta. Ele tem uma declaração aqui na página 74, uma curiosidade acerca a respeito do profeta Zacarias, no qual Jesus está mencionando aqui. Ok? Depois você lê com calma. Né? Eu vou pular já para a página 136 para que a gente possa concluir essa lição número 5 um só vídeo. Ok. Página 136, livro de Malaquias. Mais uma vez, não temos informações biográficas suficientes a respeito de Malaquias. Uma grande discussão existe entre os estudiosos a respeito da autoria deste livro. Uma vez que Malaquias no hebraico é Malakha, significa meu mensageiro. Interessante, né? Malakha, Malak, anjo, né? Em hebraico é Malak, que significa também isso, mensageiro. O mensageiro de Yahvé. Vem então a pergunta: seria Malaquias apenas um título para o profeta ou seria mesmo o seu nome? O Targum chega a parafrasear Malaquias 1:1 da seguinte maneira: como pela mão do meu mensageiro, cujo nome se chama Esdras, Joséfo menciona Ageu e Zacarias, mas não faz referência ao nome Malaquias. Joséfo foi um historiador judeu, período ali pós-Jesus. Temos a nossa conclusão aqui, é uma lição mais curta, capítulo 137. A semelhança do Novo Testamento, o Antigo termina com uma profecia: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4:5. Esta profecia era referente a João Batista e nele se cumpriu. Jesus mesmo disse: eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Esta profecia dizia respeito ao trabalho de João Batista de preparar o caminho para o Senhor Jesus. Podemos dizer então que o AT termina apresentando um vislumbre do Salvador, Jesus Cristo. Já o NT conclui com as palavras do próprio Cristo. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Que possamos estar sempre prontos a dizer: amém, vem Senhor Jesus. Então, o Elias que Malaquias 4:5 menciona é uma referência direta a João Batista. Por quê? Ele disse que viria, né, o profeta Elias antes do terrível grande dia do Senhor. Então, os próprios evangelhos identificam João Batista com essa profecia de que viria um Elias. Porque João Batista ele prega, o seu ministério é muito semelhante ao do profeta Elias. Ele é um cara que está isolado no deserto, come gafanhoto frito, as vestes dele são de pelos de urso. Então, o estereótipo e o ministério de João Batista é muito parecido com o do profeta Elias, ok? Então, essa palavra se cumpre em Elias. Só lembrando a você, de Malaquias até Mateus, né? É aquele período de silêncio, o período intertestamentário, há uma lacuna de mais de 400 anos, ok? Mais de 400 anos. Então, de Malaquias a João Batista, temos ali conhecido como período de silêncio de mais de 400 anos, e o último profeta nos moldes da antiga aliança é o profeta João Batista. Deu para você entender isso? O último profeta do Antigo Testamento, bibliograficamente falando, é Malaquias, porque é o último livro do AT. Mas o último profeta, de fato, a representar a antiga aliança mosaica é o próprio
João Batista, ok? Foi o precursor de Jesus, o Messias. Vamos responder as questões? Vamos lá, página 138. Qual o significado? Pergunta 1. Qual o significado dos nomes Osés e Joel? Você já respondeu já? Eu estou respondendo aqui para você, mas eu entendo que você já leu, que você já respondeu, né? Você já se deu esse trabalho, porque quem é estudioso, ele não fica esperando, né, a resposta dos outros, fica esperando a resposta do professor. Ele tem que demonstrar interesse em estudar, em pesquisar. O interesse tem que ser seu. Eu já fiz já estudei já e continuo estudando, já tenho já o diploma. Então, você está concluindo, você está fazendo base de teologia. Eu espero que não seja apenas para ter só um certificado, mas para que você adquira conhecimento. Qual o significado dos nomes Osés e Joel? Osés significa salvação e Joel significa Yahvé é Deus. Pergunta 2. Quantas pessoas no Antigo Testamento recebem o nome de Obadias? Segundo aqui, são mais de 12 ou 13 pessoas que recebem este nome. Era um nome muito comum no Antigo Testamento. Pergunta 3. O que significa a expressão 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda de Jonas? Segunda lição, é uma alusão à quantidade de crianças que viviam na cidade. Traz a ideia de pessoas que ainda não sabem discernir pelo uso da razão. 4. Pergunta 4. De que forma é apresentada a mensagem de Naum? Na forma de poema que contém uma profecia do fim do Império Assírio, cerca de 150 anos depois do profeta Jonas. Pergunta 5. Segunda lição. Em que circunstâncias profetizou Ageu? O período pós-exílio. Ok? Então, com a graça de Deus, nós terminamos aí. Infelizmente, não podendo se encontrar presencialmente. Eu sei, não é a mesma coisa. Mas nós não podemos deixar de estudar. Eu creio que você tenha se dado o trabalho de ler todo o seu livro. Ok? E sábado agora... hoje é dia 22, quarta, né? 23, quinta, 24, sexta, 25. Dia 25 teremos o nosso encontro, né? Para fazermos a nossa prova. Perfeito? Então, não vai ser todo mundo aglomerado na sala, não vai ser dessa forma. Eu vou orientar vocês como é que vai ser através de um áudio no WhatsApp, ok? Assim que terminar de enviar para vocês aí a vídeo as aulas. Então, graças a Deus a gente fechou aí a lição 5 com apenas um vídeo de 27 minutos. Deus abençoe vocês, queridos.